Queridos amados, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, na aula de reforço, a aula extra, nós vamos continuar estudando sobre Acabe e o profeta Elias, lição 3. Veja comigo aí, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias profetizou dizendo que não haverá nem orvalho e nem chuva, segundo a minha palavra. Por que ele diz segundo a minha palavra? Já começamos a aula. Porque ele estava cheio da palavra. E a palavra estava na boca dele. Ele era profeta. E a palavra que ele diz, segundo a minha palavra, é a mesma coisa quando Paulo diz o seguinte: digo eu e não o Senhor. Por que digo eu e não o Senhor? Por causa da concessão apostólica. E os profetas tinham também essa concessão apostólica. Por isso que Elias dizia, deixa fogo do céu. O Espírito estava concentrado, o poder estava concentrado só em Elias. E assim acontecia. Isto significa o que nós estudamos na lição passada, no trimestre passado. A diversidade de dons, operações de maravilhas. Então, por concessão, Elias estava tão acostumado com o verbo, com a palavra, que ele disse, segundo a minha palavra. Elias tinha muita intimidade com o Espírito Santo, irmãos, porque até na Bíblia, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, é denominado como o Espírito de Elias. Eu tenho culpa quando a Bíblia diz o Espírito de Elias, quando Deus tem comunhão com o homem, Deus faz de tudo para entrar na história do homem. Por isso que na história de Abraão, Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus entra na nossa história quando nós somos amigos dele. Amém? Veja, Elias bloqueou o orvalho e a chuva. E a gente conhece a chuva como temporã e a serôdia. A temporã é aquela que vem no mês correto. Esta é a temporã. Mas a seródia, ela vem de surpresa. Aquela chuva vem de surpresa. Esta é chamada seródia. Então ele bloqueou a temporã. Ele bloqueou o orvalho. Versículo 2. Quase todo o tempo da vida de Elias, ele foi um refugiado. Porque diz o seguinte, vai ao Querite. Então lá no Querite, já na seca, sem chover, ele tinha que beber do ribeiro. E o ribeiro é a presença do Espírito Santo nas águas. Bebe do ribeiro. Jesus disse, aquele que beber da água que eu lhe der, vai para o Querite, bebe da água do Querite. Glória a Deus. Precisamos beber da água que Deus nos dá. Jesus disse, rios de água viva fluirão no seu interior para a vida eterna. E o Jordão? Está lá na frente, de frente, não é lá distante não, é de frente, irmãos. Eu estou olhando para o Jordão, cheio de água, mas eu tenho que tomar do Querite, beber as águas do Querite. O Querite é um riachozinho, é um riozinho, não é nem rio, é onde tem uma brechazinha de água passando. É ali que eu tenho que beber. O Jordão é tipo desses homens ricos aí, que tem muita coisa, tem muita água. Mas Deus diz, não tome emprestado, não corte atalho, não vá pelo esse caminho. Fica no Querite, vou te abençoar. Você ande pela fé e não ande pela vista. Então no Querite, você vai ser tentado aí para o Jordão, porque o Jordão tem muita água. Mas é uma tentação, é uma prova. Beba só do Querite. Do Querite tem água cristalizada. O Querite, ele vem das rochas, ele vem da fonte principal. Aleluia. Então, nós estamos no Querite, esperamos com paciência, mesmo apanhando. Ainda não terminou a luta, mas vai terminar, porque tem uma história lá na frente que você vai estar na casa da viúva. Então Elias foi para a casa da viúva, mas antes de ir, ele tinha que passar pelo Querite. Querite é o lugar de moldar. É de pegar o vaso e preparar para o vaso ser queimado. É ali na viúva, em Serepta, lugar de fundição. A palavra Serepta, certo? Significa lugar de fundição. Então,
Elias o vaso, certo? Sendo preparado no querite para ser queimado no forno. Onde era o forno? Na casa da viúva. Mas antes dele ir para a casa da viúva, ele tem que ser moldado aqui, que nem vaso. O vaso tem que ser vaso para ir para a casa da viúva, porque na casa da viúva é o lugar de fundição. É onde tem fogo, é onde vai ficar que nem ferro. Louvado seja Deus. Amém? Então, quase todo o tempo de Elias, ele foi um refugiado. Não pegue emprestado nada ao Jordão. Fique com as águas do querite. Você não anda por vista. Você vai ver o Jordão, mas você não anda por vista. Viu? Glória a Deus. Agora, continuando. O querite vai te dar água sem você pedir. O querite vai te dar água sem você pedir, porque está ali a água. Então vai para o querite. Mas quando você chegar na casa da viúva, você lá tem que pedir água. Glória a Deus. Então vai ter que se humilhar na casa da viúva. A viúva é a congregação. É onde você está na congregação. Glória a Deus. E você tem que pedir água lá. O querite faz parte da doutrina, onde você é moldado, onde você se assenta para aprender. As águas do querite é a palavra de Deus, que são águas frescas, que é diferente das águas do Jordão, águas barrentas, porque as águas do Jordão, o Jordão recebe as águas dos ribeiros, e as águas dos ribeiros são aonde o povo amassa o barro. E o barro toldado na água vai todo para o Jordão. E o Jordão, a água toda é barrenta. Viu? É muitos ribeiros que o pessoal pisa o barro, que lança a água para o Jordão. Então, onde fica o querite? O querite, ele fica entre o Mar Grande, certo? E a região da Mesopotâmia, aonde tem um lugar, escuta aí, lá no mapa, entre rios. A palavra Mesopotâmia é um lugar entre rios. Até no mapa tem lá, entre rios. Uma região no meio dos rios. Então o querite, ele depende só da rocha, da nascente. Amém? Mas o Jordão depende de você. Porque é do Jordão que é dos querites, que é dos ribeiros que as águas chegam no Jordão. Então Elias, versículo 8. Então veio Elias a Serepta, que é Sidom. Olha aí, o mesmo lugar lá da viúva, Sidom. Então, o mesmo lugarzinho que está lá em cima do mapa, Sidom. Ele saiu de Tisbé, foi para cá, profetizou em Samaria, foi para o querite e depois foi para Sidom. Lá no lugar onde estava a viúva, onde estava também. Lembra que Jezabel estava lá, que Acabe foi até os reis de lá e conseguiu trazer essa princesa, que não tem nada de princesa. Terrível, né? O nome do pai da Jezabel tem o nome de Baal. Veja que o nome do próprio pai, Etbaal, o nome do próprio pai. Porque eles eram devotos a Baal. Então no nome colocaram o nome do Deus dele. Então esse Elias estava em Tisbé, vai para Samaria, volta para o ribeiro, do ribeiro sobe para Sidom, terra de Jezabel. Elias, ele vem lá das escolas dos profetas. Estou fazendo uma síntese, porque a escola dos profetas, irmão, aconteceu em vários lugares depois. Mas veja o início por Samuel. Desde lá a sede exatamente dessa escola, em Ramá. Então, quando a Bíblia fala dos filhos dos profetas, é relação exatamente à escola dos profetas criada lá nos tempos de Samuel. Então, Elias vem de lá. E Elias é um vaso de barro. Precisa ser moldado no fogo
para que o barro vire pedra, como ferro duro. Ele é moldado no querite e ele vai ser queimado na casa da viúva. Então a casa da viúva é aonde o oleiro trabalha. Glória a Deus. É aonde o oleiro trabalha. O espírito de Jezabel hoje trabalha desrespeitando a liderança pastoral. Dá trabalho. Viu? Elias saiu de Tisbé, segundo a palavra do Senhor, e foi clamar contra Acabe, na sua primeira saída, quando ele aparece no texto. Elias, o homem das águas, foi enviado ao ribeiro, onde tinha água. Não se prostrou ao Jordão. Ele não bebia a água do Jordão. Então, se você foi chamado para beber água do ribeiro, você não pode jamais se curvar, mesmo estando diante do Jordão. Você vai ter tudo o que precisa lá no ribeiro, na prova. Deus vai mandar o corvo. Deus vai mandar um corvo. Deus não vai mandar um papagaio colorido. Deus vai mandar um corvo. Você já sabe como é uma cor, qual é a cor da roupa de um garçom? É apapagaiado? É colorida? É preta e branca. Então o corvo, qual é a cor do corvo? Preto e branco. Então Deus vai mandar o corvo. E o corvo será alguém melhor. Aquele animal que será contra a natureza daquilo que Deus está ordenando. Então, esse corvo, ele não vai tocar em nada naquilo que vai ser enviado. Então, vai ser um ótimo garçom. Então, o melhor garçom é aquele que não come a tua comida. O melhor garçom é aquele que traz o prato 100%, tudo. Traz a carne, traz o pão e ainda mais, de manhã e à noite. Que é aquela parte do final da tarde. De manhã e à tardezinha. 2 vezes por dia. Deus é quem sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, Deus te sustenta nas circunstâncias. Você não vai ter falta de nada. Deus vai enviar. Primeiro, porque Deus está forjando o caráter. Porque para entrar na casa de viúva, meus irmãos, tem que ter caráter. Amém? Tem muitas viúvas novas. E os Elias, esses profetas de hoje, querem entrar nas casas das viúvas sem passar pelo querite. Sem ser forjado. Sem ser trabalhado o seu caráter. E vai direto para a casa da viúva. E ali se perde. Por quê? A razão de estar na casa da viúva é primeiro passar pelo querite. E o querite me leva ao lugar de fundição. A palavra serepta, lugar de fundição. É muito forte essa palavra. É onde estou sendo moldado para ser lançado no fogo. Por que Elias é o profeta de fogo? Oh, aleluia! Glória a Deus! O querite, meus irmãos, é o lugar das provas, das lágrimas, das tristezas. O querite vai secar. É aonde eu vou indo para a casa da viúva, que representa a congregação. É aonde eu vou pedir água. Amém? Muitos hoje são jordãos grandes. Mas você não se preocupe com o seu querite, não. Não se preocupe, porque Deus vai mandar água para você beber. Porque é lá no querite que você ora pelo seu pastor. É lá no querite que você ora pelo seu ministério. 1 Reis capítulo 16, versículo 29. Acabe, rei de Israel, em Samaria. Então veja que a Samaria era exatamente o lugar principal, onde estava ele, a capital. Então, primeira coisa, o texto diz
que ele estava com os mesmos pecados de Jeroboão, que é o da idolatria. E ainda tomou por mulher a casta, Jezabel, e casou com a casta. Filha de um homem com o nome no nome do homem tinha um nome de Baal. E a Bíblia diz que só Deus é o único Senhor. Então, quando se coloca o nome de um Senhor para adorar como se fosse o Baal aqui, então Deus se levanta do trono para tomar as providências. Porque não há outro Senhor senão Ele. Amém? Às vezes a mulher é dada para o homem só para livrar ele. Porque às vezes o homem não sabe nada de Deus, não tem nada de Deus. Mas a mulher, ela está vendo o anjo. Ela está se prostrando, está dizendo, Senhor, livra meu marido, cuida do meu marido. Então a mulher foi colocada na vida daquele homem só para salvar ele. Mas Jezabel não. Jezabel foi colocada com influências malignas para levar o marido ao inferno. Mas Deus, a Bíblia diz, o que o Senhor ajuntou, não separe o homem. Então Deus ainda junta o homem e a mulher. Amém? Então Acabe casou com Jezabel, que é da terra da viúva, certo? Que é filha de um rei de Sidom. Então ele saiu de Samaria e foi até lá. E essa história, irmãos, vai mostrando um caminho aonde Elias, ele vai exatamente na terra da Jezabel, que vai encontrar uma viúva. E esta viúva tem um filho. Vai morrer. E o profeta vai ressuscitar. 1 Reis, capítulo 16, versículo 32. Acabe tomou mulher. Melhor, veja que aparece lá. A Sera, que é o deus do Acabe. E o Baal é o deus da Jezabel. E o Jeroboão, nós temos lá os bezerros. Então a Jezabel, ela tem também prostituição. Os textos, é claro, da revista, veja lá os textos bíblicos, que ela é da prostituição, do homossexualismo. Então Acabe tomou essa mulher, justo daquele lugar, lá de cima, de Sidom. Continuando aqui. Abra a sua lição 3, Acabe, os profetas e o profeta Elias. Veja aí o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 17, pode abrir também a sua Bíblia, veja o versículo 2 e 3. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Esse diante do Jordão, irmão, é que é um mistério. Mais de uma vez, a Bíblia faz questão. O Querite está diante do Jordão. É uma revelação tremenda. Viu? Porque o Querite é onde tem o corte na medida. É onde mesmo dentro daquele aspecto só tem água. Cadê o pão? Cadê a carne? Deus vai providenciar na medida, de manhã e de tarde. É no Querite. Veja aí o texto. Esconde no ribeiro e beberás água. Verso 4. Então Deus já falou com os corvos antes mesmo de falar com Elias. Deus já tem o sustento antes de falar com Elias. É assim que nós trabalhamos, servimos ao Senhor, porque Ele já cuida de nós antes de falar conosco. Isso é coisa profunda. Porque nós somos necessitados, mas a hora da aprovação, Ele já tem um sustento. Não veio pombinhas e nem veio roxinós, porque as pombinhas falam daquilo que é santo, e o roxinós fala daquilo que do canto, do cântico dos passarinhos.
Mas a seca foi tão grande, 3 anos de seca. Não havia pombinhas. As pombinhas não ficam no tempo de seca. Só tinha mesmo urubus. Tempo de seca só tem urubus. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se não andeis ansiosos por coisa alguma, Deus vai enviar um provedor. E esse provedor não vai querer comer a sua comida. Amém? Ele vai trazer a comida e nem tentado vai ser a comer, porque a comida dele é totalmente ao contrário. A natureza dele é diferente da tua. Ele come comida passada e você come comida fresca. Aquele que traz a sua comida, ele tem natureza contrária. Só come coisa passada. Você come coisa fresca. Então a encomenda será entregue 100%. Se Deus envia alguém para te ajudar, esse alguém não tem interesse nas coisas que vai trazer. Ele não vai bisbilhotar, ele não vai tocar. Então, o ribeiro é um filete de água. Tem um tempo. Se não tiver chuva, ele seca. Foi o que aconteceu. Por causa da longa seca, o ribeiro secou. Amém? Mesmo sendo ribeiro, não dependa dos outros. Não peça emprestado a ninguém. Deus vai preparar uma viúva. Oh, glória! Versículo 3. Mesmo de frente do Jordão, aquele amigo rico, cheio de dinheiro, não peça nada emprestado. O Jordão é como se fosse um rio grande, que está de frente de uma fileirinha de água. Deus não mandou o Jordão te ajudar. Embora ele tenha bastante água. A prova está nas gotas de água que sai do ribeiro, em frente de muitas águas. Deus vai provar. E como é que ele prova? Quando as águas são poucas, mesmo estando diante de muitas águas. Isso é tentação, irmãos. Você tem um copo de água aonde tem um mar na sua frente. Mas Deus está preparando o Jordão lá na frente, se você for fiel aqui no ribeiro. O Jordão vai se abrir. Viu? Não precisa abrir o atalho e nem cortar caminho. A prova está aqui, poucas águas. O Jordão vai ter que esperar o tempo dele. Tenha calma, vai chegar o seu tempo. Elias e Eliseu, com a capa, vai abrir o Jordão. O Jordão é só uma testemunha. É ele quem vê a tua bênção e testemunha. Elias vai para a casa da viúva, para os desafios de Baal. Era tempo de seca. No Querite eu tenho pouca água. É onde eu estou aprendendo. Não tem pouca água? Eu estou aprendendo a receber o muito. Porque se eu for fiel no pouco, Deus vai me dar o muito. Porque eu serei fiel no muito. As águas vão ser lançadas no altar. Traz 6 baldes de água. Se lembra? Naquela prova contra os profetas de Baal, Deus não precisa de um oceano, Ele precisa investir na sua vida e você investe no altar. E o altar vai ser investido 6 baldes de água. Então não fique roubando o que é primícia, não. Lançando no teu próprio altar. Lance no altar de Deus. Porque vai cair chuva. Viu? Mas quando eu lanço as primícias no altar, Deus vai mandar fogo, vai evaporar
aqueles 6 baldes de água e vai transformar em nuvem do tamanho de uma mão de um homem. 6 baldes de água não soluciona problema de ninguém. Mas se eu coloco no altar e oro, esses 6 baldes transforma em um oceano. Oh, glória a Deus. As águas dos 6 baldes transformam em nuvem, porque ela evapora pelo fogo que queima o altar, que lambe a água. Eu preciso transformar esses 6 baldes de água em nuvem. Só preciso orar, o fogo cair, a água evaporar e a nuvem aparecer tamanho de a mão de um homem. Esse é o resultado quando os baldes são lançados no altar. Amém? Agora a gente pergunta, de onde foi que veio o pão e a carne que os corvos trouxeram? Você já parou para imaginar? Você ia pegar, fosse você pegava de alguém, tomava de alguém para dar para o profeta? Deus não ia fazer isso. Deus não ia tirar o pão, Deus não ia tirar a carne de seu ninguém. Deus vai tirar daquilo que é dele. Sabe onde é que estava? Onde é que tinha pão? Onde é que tinha carne? Lá nos levitas, quando eles faziam o sacrifício. O pão era preparado pelo sacerdote e colocado, veja, quando fosse primícia, um punhado no altar e o sacerdote comia o restante. Havia pães lá na mesa da proposição. Havia sacrifício de animais lá no altar de sacrifício, altar de cobre. Então, de onde vinham esses corvos? Glória a Deus. Os corvos iam até Jerusalém. Eram 75 quilômetros. Imagine aí os levitas orando. Quem está roubando a minha carne? Quem está roubando o meu pão? Ninguém está roubando. Deus está tirando só daquilo que é do altar e alimentando o seu profeta. Deus não precisa tirar de ninguém quando ele já tem abundância. Deus não vai tirar dos outros. Deus vai tirar do seu próprio altar. E quando o tempo do querite acabar, veja as fases. Primeira fase, a fase do corvo. A segunda, a da viúva. A terceira, do anjo. Nós vamos continuar essa aula nas próximas aulas, falando exatamente na aula 4. Nós ainda vamos falar de Elias. Ele exatamente, veja aí a aula 4, a nossa lição. Elias e os profetas de Aserá e Baal. Amém? Que Deus venha abençoar a sua vida e o seu ministério. E que esta aula seja ungida na sua vida e que você, com toda aptidão, ministre debaixo da bênção e da unção de Deus. Deus abençoe e Deus lhe guarde. Vamos para a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.